Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, amigos e amigas do YouTube. Esta é a aula de número 58 do nosso curso de filosofia, curso voltado para pré-vestibular, Enem e concurso, curso de epistemologia desde a aula 21. Aqui o professor Leonardo. A aula que aparece para você na tela é a aula já do módulo ou tomo 2, epistemologia. O módulo 1 ou tomo 1, Introdução e Fundamentos de Filosofia, vai da aula 1 até a aula 20, o qual já produzimos uma apostila, está à venda lá no meu site, www.leonardobragaflores.com. Você é o nosso convidado a estar lá e adquirir este material. Ele vem com questões, exercícios e também teoria. Bom, já aparece para você aí na tela, aula 58, falseabilidade de Karl Popper. Já estamos aí em sede de epistemologia na filosofia contemporânea. Essa falseabilidade de Karl Popper recebe outros nomes: método hipotético dedutivo, falsificação metodológica, princípio da demarcação, método da refutação, racionalismo crítico, falsificacionismo ou falseabilismo. Qualquer um desses nomes você vai encontrar na literatura se referindo à mesma coisa. Beleza? Vamos então em frente. Já aparece para você aí o conceito. Elaboramos então de uma coletânea de livros, elaboramos um conceito que eu considero sólido e vai responder mais de 90% das questões que vier perguntando o conceito sobre falsificacionismo, falseabilidade, por aí vai. Bom, falseabilidade, método hipotético dedutivo, falsificação metodológica, princípio da demarcação, método da refutação, racionalismo crítico, falsificacionismo, falseabilismo, no inglês, two-faced. Two-faced que é um verbo, né? Significa refutar. Falsificar, pra gente aqui, pessoal, significa refutar. Essa expressão que está em vermelho é o coração, é a ideia central do que é a falseabilidade ou o falsificacionismo. Beleza? É um critério. Bom, mas o que é então essa falseabilidade? É um critério. Pode ser chamado também de método? Pode. De princípio? Pode. De característica? Pode. Tudo isso. Beleza? Que utiliza a falseação. Uma expressão, por certo, para você, para a maioria das pessoas que estão nos ouvindo, nova. Falseação tem o mesmo sentido de refutação, tem o mesmo sentido de confutação, o mesmo sentido de testagem, de experimentação, controle. Como, então, vamos lá, é um critério que utiliza a falseação como ferramenta de demarcação, de diferenciação, demarcar. Então, a falseabilidade, a falseação vai ser, veja só, vai utilizar a demarcação como uma ferramenta. Já já você vai entender isso. Do que seria, do que se questionaria e se quisesse obter uma resposta do que seja ciência ou pseudociência. Então, para se descobrir se aquele método, se aquela coisa, se aquilo é uma ciência, utiliza-se a falseabilidade, utiliza-se a falseação, através de testagens, através de refutação, através de demarcação. Já já vamos ver isso. E se não passar por esses testes, se não passar por essa falseação, não será ciência. Ou seja, prosseguindo aí na nossa leitura, um sistema ser considerado científico ou não, uma hipótese ser falsa ou corroboradora. Ou seja, vai ser uma hipótese que vai corroborar ou vai ser considerado ciência ou não.
Assim, uma teoria, ciência, premissa, tudo aqui no mesmo sentido, só será considerada científica se as suas asserções puderem ser refutadas. Isso significa que as suas proposições devem ser empiricamente falsificáveis, por meio de testes, por meio de experimentos, por meio de observações, mas ao final não podendo ser definitivamente declarada falsa, não podendo no final ser falso, porque não vai valer, né, pô? Aplicou a falseação, ou seja, utilizou aí desse método, dessa técnica do falsificacionismo. No final é falso, então não é ciência. Para isso que serve a falseação, já já você vai ver como funciona, para ver se aquilo é ou não uma ciência, beleza? Vamos em frente. Critérios de demarcação. Destacamos neste ponto 2 critérios de demarcação utilizados como instrumento de aferição das verdades: a verificabilidade e a falseabilidade. Vamos ter que distinguir agora o que é verificabilidade e o que é falseabilidade. Veja só, pessoal, tanto a verificabilidade quanto a falseabilidade são critérios lógicos, tá? Tanto a verificabilidade quanto a falsibilidade, os critérios, vou escrever aqui, ó, são lógicos, beleza? Só que vai haver algumas diferenças de verificabilidade para falseabilidade. E a falseabilidade tem um pormenor a mais aí para o seu critério. Já já nós vamos ver isso, beleza? Vamos primeiro então para verificabilidade, ou verificacionismo, ou o princípio da verificação. Lembrando, esse método não é do Popper, não é do Karl Popper. O do Karl Popper é da falseabilidade e não da verificabilidade. Muito pelo contrário, ele de alguma forma ele quis superar, ele ultrapassou, ou deixou ultrapassado, a verificabilidade. Beleza? De acordo com esse critério, a verdade dos enunciados devem ser verificados, ou seja, demonstrados experimentalmente. Até então não tem diferença da verificabilidade para a falseabilidade, porque nos dois tem empirismo, nos dois tem experiência, só que na própria natureza. A verificabilidade, o critério é mais da natureza. Tem que se buscar na própria natureza ali as questões. Não pode ultrapassar das coisas observáveis empiricamente. Entendeu? A verificabilidade precisa ser verificado. É isso. Seu método é a indução. Então é muito mais cru, é muito mais seco a verificabilidade, pois estrutura-se em tautologias, premissas lógicas, tautologias que são premissas lógicas verdadeiras. Partirá de enunciados, que são regras, hipóteses, leis e teorias particulares. Isso é indução. Indução parte do particular para o geral, de uma ideia particular para se atingir um enunciado geral que serve para tudo. Então ele vem trazendo ideias particulares. No final ele estabelece um apanhado, uma ideia geral que vai servir para todos. Isso é a verificabilidade, beleza? Partirá de enunciados de regras particulares, buscando conclusões que sejam o quê? Universais, ou seja, que funcionem em qualquer situação. Então a ideia de verificabilidade é a generalização, né? Ela se estrutura como critério lógico, já falamos isso. Isso implica que não serão validados os ramos do conhecimento que forem abstratos, olha aí pessoal, ou que estejam além dos limites da experiência natural. Então saiu um pouco fora da ideia de natureza, ou seja, vai para o abstrato, ou vai para a ideia de fora da experiência natural. A verificabilidade está fora. Está fora. Então, questões assim, um pouco mais, né, complexas, verificabilidade está fora. Tá com o teu café aí? Ou seja, fica de fora aí a metafísica,
A metafísica, porque ela vai cuidar de questões além da natureza, né? A teologia, pois ela vai se basear no sobrenatural. Verificabilidade, então, né? Método indutivo para a teologia vai cuidar disso aí. Vai cuidar de... Perdão, não vai cuidar disso, né? Fica de fora essas questões. A metafísica, a teologia, a estética, porque a beleza é algo, né? O conceito de beleza é abstrato, né? A ética, pois ela é subjetiva. Então essas questões subjetivas, abstratas, sobrenaturais, né, para que está além da natureza, a verificabilidade, como cuida de coisas da natureza, não é? Explicando tautologicamente, ou seja, através de enunciados verdadeiros as coisas, ela não vai se comprometer com isso. Beleza? Vamos em frente. Agora, a falseabilidade constitui-se também de um critério lógico, ou, exigindo-se uma melhor conceituação técnica, utiliza um critério metodológico. Aqui que está a parada, pessoal. Não está errado dizer que o critério da falseabilidade é lógico. Utiliza um conceito lógico, utiliza sim, tá? Mas o que acontece é, para uma técnica mais assim, né? Ela não se preocupa tanto com organização e coerência de premissas, né? Premissa 1, 2, 3, não, como é lá no modus tollens, né? Não é, não, ou modus ponens, ou aqueles silogismos, não é. O critério dela é metodológico, então ela vai se preocupar mais com o método, também acoplado a ele a lógica, joia? Então vamos em frente. Em que o seu foco está em se aferir a validade de uma teoria científica, verificando se ela é refutável. O que está a parada? Refutável é o quê? Falseável. Então vai pegar aquela teoria científica, aquela hipótese, aquela questão científica e vai ver se ela é possível refutar. Ela só vai ser científica se ela admitir, se ela estiver aberta, se sobre ela for possível fazer testes. Se ela não se submeter a testes, ela estiver blindada, e tal, resistindo, não é? Vamos dizer assim, não permitindo essa refutabilidade, não vai ser científico. Então, refutável, falseável ou não, né? Ou seja, submetendo-se a testes, já falei, experimentos e observações. Em vez de se tentar demonstrar a verdade de uma teoria, deveria submeter a mesma testes, experimentos que pudessem contrariá-la. Então não se quer buscar a verdade. Aqui não está preocupado com tautologia. Aqui está preocupado em ver se ela é falsa. É isso aí. Se ela resiste a testes de falsidade. É um contrário senso, cara. É uma interpretação contrária aí no fluxo normal da parada que o Popper propôs. Beleza, pessoal? Contrariá-la por meio de falsificação metodológica. Não meramente lógica. É lógica, mas não é só lógica. Ele tem um método. Olha, Popper inverte a ordem das coisas. Para ele, indução simplesmente não existe, pois enunciados gerais precisam ser refutados. Então aqueles enunciados secos, né, cara? Sócrates é mortal, né? Todo filósofo é mortal, por exemplo. Todo filósofo é mortal, porra. Percebe, cara? Então são essas coisas aí que vão esbarrar aí na refutabilidade, na falseabilidade. Vamos em frente. Assim, nesse processo de conhecimento, de início, aqui vamos ver o caminho da falseabilidade. Eu botei aqui meio que um mapa do caminho e já tem um fluxograma, um mapa mental para a gente estudar, tá legal? Um esquema. Vamos ver. Assim, nesse processo de conhecimento, de início teríamos um problema, ou seja, uma questão. Então tudo nasce com um problema, né? Com uma questão, beleza? E dele nasceriam hipóteses. Problema, depois vem o quê? Hipóteses. Essas hipóteses devem ser refutadas, beleza? Ou seja, falseadas, confutadas, testadas, experimentadas, controladas.
Não é assim que faz a ciência? Não controla lá alguma coisa? Quando tem uma vacina, né? Vai ver lá esses critérios de refutação? Então, e do resultado disso, dois caminhos vêm. Então, no momento que aquela hipótese está sendo refutada, está sendo falseada, vendo se ela pode ser de alguma forma falseada, veja de alguma forma ela está sendo testada, né? Ela dali vai surgir duas situações, beleza? Duas situações. Ou ela não vai resistir àqueles testes, ou ela vai resistir àqueles testes. Se não resistir àqueles testes, então a hipótese deve ser considerada falsificada. Aquilo ali, né, já não está mais valendo. Ou então ela resiste àqueles testes. Neste caso, considera-se que houve temporária, provisória. É só temporário, pessoal. Corroboração. Ou seja, ela está corroborando, está colaborando com, de alguma forma, a ciência. Por que o professor não tem esse ali a verdade? Porque, veja só, uma vez corroborando, pessoal, vai se instalar ali, naturalmente, uma nova hipótese, ou uma nova questão, uma nova situação para ser o quê? Falseada, para ser refutada, para ser testada. Beleza? Então vai ser só corroborando. Ó, corroboração da hipótese, isto é, a hipótese inicial é temporariamente, ou seja, parcialmente verdadeira. Temporariamente verdadeira, não significando que as verdades sejam mais prováveis. Não quer dizer que chegou lá na corroboração, no final, que aquela hipótese é mais provável de ser verdade, não. Percebe como está num fluxo constante de experiência? É um fluxo constante de experiência. É uma dialética constante de experiência, um devir de experiência constante aqui. Não significa que as verdades sejam mais prováveis, ou muito menos que tenha se alcançado uma verdade inatacável. Não significa isso, pessoal. Não significa. Pois a corroboração da hipótese já se constitui por si só uma nova hipótese com potencial de ser refutada. Ó, então a corroboração, no momento que ela chegou lá, ela já está em ponto de novamente ser o quê? Refutada. Porque no momento que ela está corroborando, ela já é uma nova hipótese. Então vamos ver isso aí, ó. A lógica da descoberta científica do Popper. Vamos ver um trecho aí do livro. Um sistema só é empírico, uma ciência, só é empírica ou científica se for suscetível de submeter-se a testes experimentais. Mais na frente, no outro trecho, a falseabilidade, e é a falseabilidade e não a verificabilidade de um sistema que é preciso tomar como critério de demarcação. Então, o critério de demarcação para Popper é a falseabilidade. Não é só verificar, é falsear, aplicar técnicas para verificar se aquilo resiste, né? Se aquilo de alguma forma vai revelar sua falsidade. Um sistema que faz parte da ciência empírica deve poder ser refutado pela experiência. Então, se o sistema ele é científico, ele deve poder ser refutado pelo quê? Pela ciência. Bem interessante o resumo de tudo que nós falamos aí. Beleza? Então fica assim, ó. Esquematizamos no quadrinho essa questão da falseabilidade. Vamos ver? Tudo começa com o problema. Aqui, ó. Tudo começa aqui com o problema. Número 1. Então tudo começa aqui. Deixa eu colocar aqui. Espera aí rapidinho. Voltando aqui. Número 1. Aqui, ó. Tudo começa aqui. Flechinha para cá. Aí, ó. Flechinha para cá. Vai se dividir em dois aqui, ó. Vai de um lado, se não resistir, vai para cá. E se resistir, vem para cá. Beleza? Essa é aquelas coisinhas de ciência mesmo, né? Bom, mas a ideia é essa mesmo, pessoal. Tá? Muito bem. Tudo começa com o problema. Tá acompanhando? Aqui embaixo, número 1, com o problema. Aqui tingido de amarelo.
do problema vai nascer hipótese ou hipóteses. A hipótese, sobre ela vai ser aplicado o principal. A aula de hoje é a falseabilidade, a refutação. Vamos ver se ela resiste. A falseação, confutação, a testes, experimentos, controle e contestação. Se não resistir, aquilo é falso, é falsificação. Se resistir, corroboração. Temporariamente verdadeira, ela vai corroborar. Por que temporariamente? Porque sobre ela vai vir o quê? Uma nova refutação. Se você for olhar, olha aqui, ó, se você for olhar, essa corroboração aqui, é isso aqui, ó. É isso aqui, ó. É a hipótese. É o nascimento de uma nova hipótese. Joia? E depois da hipótese, se a setinha vier para cá, o que tem aqui? Refutação. Então vai vir refutação de novo. Aqui, ó. Refutação. E vai embora, meu irmão. Até que se tenha uma ciência ou uma hipótese, né? Ou um experimento qualquer mais moderno, melhor, não é? Mais eficaz, e por aí vai. Por isso existe a vacina mais eficaz, porque está constantemente sendo o quê? Testado, testado, testado e testado. Não tem fim, não tem fim. Joia? Vamos em frente? Sendo assim, não caberia a ciência fixar. Pessoal, não cabe a ciência fixar. Essa coisa de ciência aqui, não, essa aqui que é... Cara, sempre tem que estar revendo aquele negócio, não é? Ou seja, não vai fixar, não vai determinar uma hipótese como verdadeira, elevando-se a um status de uma proposição irrefutável, pois bastaria a observação de apenas um caso, pessoal. Então não tem essa coisa de, hein? Ah, isso aqui é infalível, né? Ciência vai fixar como algo verdadeiro e infalível. Pessoal, porque basta, olha só, olha aqui, ó, bastaria a observação de apenas um caso. Não é isso que acontece? Às vezes com as vacinas, né? Ah, ninguém vai morrer com a vacina. Daqui a pouco morre um cara lá embaixo, cara. O cara acabou de tomar, pé, caiu. Como é que pode? Não é verdade? Basta um caso para aquele negócio lá ser, de alguma forma, o quê? Ter necessidade de se rever. É essa a ideia do Popper, cara. A ciência não pode congelar, não pode ali ficar presa e fixa, tá? Apaixonada só por uma situação. Não pode. Beleza? Não pode. Tem que estar com esse critério de falseabilidade para isso. Um caso em que enunciado, olha, de que apenas um caso para que o enunciado hipotético inicial fosse tido como falso. Olha, ninguém morre com essa vacina, percebe? Ó, tem aí um enunciado, não tem? Que é geral. Muito bem, daqui a pouco um cara lá embaixo, num país lá embaixo, morreu. Acabou de tomar a vacina, morreu. Será que foi com a vacina? Será que não? Outro morreu lá. Mas bastou um caso. Bastou um caso. Para aquele enunciado, ninguém morre com a vacina, ser o quê? Ser falso. Ou em outras palavras, por mais, pessoal, presta atenção, por mais que se elevem as premissas de ordem individual, isso não seria suficiente para transformar um enunciado geral numa verdade definitiva, incontestável e irrefutável. Não. Vários milhares de casos, em milhares de casos, não teve nenhum problema. Então nasceu ali o quê? Uma ideia geral, né? Sobre aquela situação não se tem problema. O Popper relativiza isso. Basta um caso, veja, desprezando aí a quantidade, né? A quantidade de interessa, a quantidade de casos que deu certo individuais. Basta um caso para negar isso tudo. Beleza? Vamos em frente. A lógica da descoberta científica, olha o que diz aí, ó. De um ponto de vista lógico, está longe de ser óbvio que estejamos justificados ao inferir enunciados universais a partir dos singulares, pois por mais elevado que seja o número desses últimos, ou seja, dos singulares, beleza?
pois qualquer conclusão obtida dessa maneira pode sempre acabar em sendo o quê? Falsa. Por mais que eu tenha enunciados singulares para fortalecer um enunciado geral, é isso que é a ideia da indução. Indução é partir do individual, é um macete. Indução começa com de individual. Indução vai partir de premissas de enunciados individuais para o geral. Muito bem. Ah, mas eu tenho 1 milhão de enunciados individuais e acabou formando um geral. O Popper vai dizer que esse geral ainda não é a verdade. Ele precisa, sobre ele, esse enunciado geral precisa ser falseado para ver se ele vai resistir. Precisa ser testado. Olha aí que legal, cara. Beleza? Então, um fluxo constante aí de pensamento, né? É um fluxo constante de pensamento e experiência. É essa a pregação, é essa a ideia da parada. É um fluxo constante, né, de pregação e de experiência. Vamos em frente? Olha, ó, eu trouxe aqui uns exemplos para a gente, né, trazer aí e conseguir trabalhar esses exemplos, tá, pessoal? Esses exemplos dos cisnes é vasto aí, em qualquer praticamente livro eles têm, beleza? Para que você entenda aqui bem essa parada, porque pô, não é porque eu tenho um conceito lá geral que, porra, fechou aí a parada, tem ciência. Não é, cara, não é. Joia? Não é, não tem nada lacrado aqui não. Vamos aí, então, o primeiro exemplo, vamos ver alguns exemplos aí, né, desse processo de refutação. Vamos aí, o primeiro exemplo vai ser dos cisnes. Vamos lá, eu estou vendo aqui um cisne branco, você está vendo aqui, no caso preto, né? Aqui à esquerda e à direita um cisne branco. À esquerda aqui você está vendo um cisne, um patinho, né? Um cisne, aqui ó, aqui preto, beleza? E aqui, exemplo de livro. Eu não gosto desses nomezinhos preto e branco, não dou nome, eu não gosto de ver, colocar esses exemplos, tá? Mas é exemplo do livro do próprio Popper, inclusive, tá? E os livros da literatura tá aí à vontade, com esse exemplo. Bom, a questão é a seguinte. Se tiver uma hipótese com esse enunciado aqui, ó, presta atenção, que a gente vai trabalhar sempre assim, ó, pessoal, hipótese, refutação, hipótese, refutação. Esse mesmo esquema que eu venho trabalhando com vocês nos exemplos ao longo das aulas todas, beleza? A maioria dos exemplos é autoral, né? Eu tiro aqui, pelo menos a estrutura do exemplo é autoral. Esse aqui não é não, esse aqui não é não. O de baixo já é e o outro também é, beleza? O outro vai vir um exemplo 3, para você ficar. O exemplo 3 é para bagunçar um pouco tua cabeça mesmo, é para ficar tudo bonito. Bom, é o seguinte, pessoal. Se viesse assim, ó, todos os cisnes são brancos. Olha esse enunciado. Todos os cisnes são brancos. Você vai perguntar, pô, né? Aí você vai pensar, será que existe um cisne negro? Você vai perguntar, né? Porque o Popper vai dizer o seguinte, pessoal, se você disser, por mais que toda a humanidade, todo mundo só veja cisne branco, isso pode de alguma forma mudar. Em algum momento isso pode mudar. Por exemplo, olha a refutação para isso. Já foi descoberto, já foi encontrado que existem cisnes negros, aonde? Na Austrália. Olha aí, cisnes negros na Austrália. Bastou a observação de um cisne para aquele enunciado, que era geral, todos os cisnes são brancos, ser modificado. Percebeu? Então, olha a refutação, ela vai funcionar assim, com essa falsificação, com essa falseação. Beleza? E por mais... E não seria um número de cisnes brancos, pessoal. Aqui que é a ideia. Não seria um número de cisnes brancos que determinariam de alguma forma que aquilo ali é ou não, tá? Que aquilo ali é ou não verdade, que aquilo ali é ou não ciência. Tá até aqui, ó, referido a enunciados universais a partir singular. Ó, por mais elevado que seja o número desses últimos. Quais? Os singulares. Aí, ó, não dá para dizer
que a conclusão que aquilo vai ser, não, muito pelo contrário, aquilo pode ser falso. Beleza? Tá dando para pegar legal aí, bonitão? Então, exemplo dos cisnes foi. Vamos aí os exemplos agora dos metais. Esse aqui é autoral, tá? É autoral. Vamos lá. Vamos lá. Exemplo, a hipótese é o seguinte: todos os metais em condição normal de temperatura e pressão, CNTP, eles têm, né? Eles têm, tem maleabilidade, condutibilidade e durabilidade. Maleabilidade é você poder, o quê? Deformá-los, amassá-los, né? Condutibilidade, conduzir energia elétrica. Maleabilidade, você poder mudar a forma deles, né? Os metais tem. Um fio de cobre, por exemplo, você consegue. O ouro, a prata, né? O ferro, percebe? Você consegue modificar a forma deles, né? Durabilidade tem, são duros. O ferro é duro. O cobre, né? O ouro. Mas tem um problema aí, cara, né? Olha a refutabilidade, olha a refutação. O mercúrio é um metal. Na tabela periódica, o mercúrio, simbolizado por Hg, você encontra entre os metais. Inclusive tem mercúrio aí, às vezes aparece em rio, né, pessoal? Isso é um problema, né? Às vezes vaza de algum lugar esse metal aí, né? E pessoas ingerem, então, enfim, são problemas ambientais aí que vão vir, né? E problemas de saúde nas pessoas, se aquilo tiver, né? Porque às vezes tem lá um garimpo, o cara utiliza lá o mercúrio para, né, reagir com ouro, aquela coisa toda. Bom, esse mercúrio, ele é observado, você vai ver, ele tem bolhas, ele vai juntando aquelas bolhas, né? Ele vai ali, ele tem esse processo aí ele é encontrado nesse estado líquido, pessoal. E ele é trabalhado nesse estado líquido. Ele não tem essa durabilidade. Então ele é encontrado nesse estado líquido sem ser duro. Ele é mole. O mercúrio é mole. Até você ver aí o mercúrio. É um metal. O metal conduz o quê? Conduz também, não só eletricidade, mas conduz também calor, né? Você pega lá aquele termômetrozinho, né? Aquele termômetro antigo, que tem ali um líquidozinho prateado. Você vê assim embaixo uma quantidadezinha e em cima as temperaturas, 37, 38 graus, temperatura normal do corpo, né? 37,5 graus. Aí o cara vai lá, né? A pessoa está doente, bota lá o mercúrio, o negócio embaixo do braço, e como ele reage com a temperatura e ali está equilibrado com, vamos dizer assim, com a natureza, de alguma forma está a menos de 37. Colocando uma pessoa voltando com febre, por exemplo, com 38, 39, aquele termômetrozinho vai subir. Então, por quê? Porque aquilo está na forma líquida. Se ele tivesse sólido, não ia subir. Bom, mas a regra é que eles sejam, né, no formato de uma pedra, por exemplo. Né? A regra é essa, mas foi observado que existem metais que estão aqui, né, em formato líquido. Tranquilo? Vamos em frente? Último exemplo, então, para a gente ficar bonito na foto, né? Um exemplo do modus tollens. É um pouco de lógica aqui, pessoal, não, porque tem a ver, né, com a lógica aqui, a falsificacionismo. Eu quase coloquei essa falsificabilidade aí, falsificacionismo, nas aulas lá de lógica, quase. Mas tem a ver mais com o processo de conhecimento mesmo. Tem a ver mais com o processo de conhecimento. Então eu acabei colocando aqui. Pode ser que lá eu repita só essa ideia do modus tollens, tá? E o modus ponens eu traga lá e veja a falsificabilidade aqui do Popper. Pode ser, não sei, vou ver lá ainda quando estiver trabalhando a lógica. Bom, mas a ideia aqui é o seguinte: se você não tiver noção nenhuma disso aqui, fala assim, porra, não entendi esse exemplo 3 desse cara, não faz mal, mas lá na frente você vai entender. Tranquilo? Beleza? Bom, mas basicamente é isso aqui, ó, presta atenção. Eu tenho uma premissa 1, uma premissa 2 e uma premissa 3. Joia? A premissa 1 tá ali.
A premissa 2 está ali, a premissa 3, nesse caso aqui, é a conclusão. Quando eu tenho esse enunciado com duas premissas e uma conclusão, isso chama silogismo, mas não é o assunto para agora. O assunto para agora é você ver como é que a lógica comum, aqui o modus tollens, por exemplo, poderia trabalhar aqui com o modus ponens também, que é outra formulazinha, vamos dizer assim. Lá na lógica a gente vai trabalhar com os dois. Você vai ver como é que não serve para o Popper, não serve. O que a gente colocar aqui não vai bater com o que ele quer, porque, veja só, o critério dele é metodológico e não lógico. É um critério lógico, mas ligado a método, e não a simplesmente enunciados. Né? Do jeito que a gente colocar aqui, do jeito que colocar não vai interessar, porque... Né? Bom, mas eu quero aqui que você, isso aparece em alguns livros, eu quero que você entenda a aplicação desse negócio. Premissa 1, premissa 2 e conclusão. A estrutura do modus tollens é isso aqui, ó. É P se então que. O que é isso, P se então que? Veja, P, primeiro, vamos dizer assim, porque tem aqui premissa 1, tá? Premissa 2 e premissa 3, que é a conclusão. Veja só, aqui, pessoal, eu já tenho uma outra, ou proposição, melhor, proposição 1, proposição 2, proposição 3. Proposição 3 é a conclusão. Aqui eu tenho uma outra premissazinha, eu tenho um outro, assim, uma frase ou um pedaço de alguma coisa na lógica que vai se juntar, porque aqui é composta, né? O que é composta? As premissas podem ser simples ou compostas. Simples é quando ela aparece sozinha, por exemplo, só assim, ó, P, seria simples, legal? Mas quando ela aparece junto assim com o outro, ó, ela já é composta, vê? P, uma setinha aqui, né? Essa setinha se lê se então, se reticências, então. Lá na frente eu vou explicar isso tudo. Beleza? Vai ter tabelinha, vai ter não sei o quê. Bom, P se então que. P se então que. Então, como é que se lê isso, hein? P se então que. Beleza? Vou colocar aqui de novo. P se então que. Que já aparece para você ali, ó. P se então que. Ai, professor, mas transformando isso numa frase, tem como transformar isso numa frase? Tem. Esse P aqui, ó, vai virar essa primeira parte aqui, ó. Sócrates é filósofo. Isso aqui é o P, ó. Isso aqui é o P. E essa aqui, ó, Nietzsche é ateu. Isso aqui é o Q, beleza? Então, primeira parte aqui do nosso enunciado, da nossa proposição, da proposição número 1, tá? Eu tenho Sócrates é filósofo. E na segunda parte, como ela é composta, eu tenho Nietzsche é ateu. Joia? Beleza? Tranquilo. E aí é o seguinte, presta atenção. Aí tem uma paradinha lá na lógica que chama tabela verdade. O que é isso, hein, professor? Tabela verdade. Vou desenhar aqui para tu, ó. P, assim, ó. P, assim, ó. Com 2, tá? Tem com 3, tem com 4, tem com 5, por aí vai, tá legal? Nós vamos desenhar aqui com 2. E aí vem os sinais que chamam conectores da lógica. Beleza? Esse conector aqui que eu vou usar é o se então. Mas tem outros lá, tem o ou, aqui ó, tem o e, beleza? Tem e exclusivo e por aí vai. Tranquilo? Ou exclusivo no caso e por aí vai. Bom, aqui ó, pessoal, veja só, hipóteses que eu tenho para P e para Q. Vou preencher nessas dois quadrinhos aqui. O P pode ser verdadeiro, ou seja, Sócrates é filósofo, só que pode ser verdade. Então, bota aqui, ó, verdade. O Q, isso aqui pode ser verdadeiro, o Q pode ser verdadeiro ou pode ser falso. Sim ou não? Então eu boto verdadeiro. Vou começar com verdadeiro. Tranquilo? Mas pode ser que Sócrates é filósofo, seja falso. Eu boto aqui, ó, boto aqui, falso. Perdão, vou continuar com verdadeiro ainda, tá? Só por questão de coisa. Vamos continuar com verdadeiro. Pode ser que o Sócrates é filósofo, seja verdadeiro, mas que seja falso o Nietzsche é ateu. Aí eu boto aqui falso. Normalmente vem assim, né? Verdadeiro, falso, falso, verdadeiro. E por último, falso. Tá? Depois eu te ensino a montar isso tudo. Não se preocupa com isso não. Bom, a questão aqui é o seguinte, pessoal.
se Sócrates é filósofo, então Nietzsche é ateu. E aí na segunda premissa ele está dizendo aqui, ó, não que. Tá vendo aqui o não que aqui, ó? Bem aqui, ó. Se é não que, ele está negando o que. Bom, o que Nietzsche é ateu, não é isso? Então ele está dizendo assim, ó, Nietzsche não é ateu. Já colocamos aqui, ó, Nietzsche não é ateu. Tranquilo até aí? Beleza? Beleza. E aí a conclusão, nesse modus tollens, ele é negação do consequente. Já negou aqui, ó, vai negar o consequente. Então o que ele vai fazer? Ó, já negou aqui, o P está negando o que? Negação do consequente. E aqui vai negar o P agora. É uma formulazinha isso aqui, ó. É uma formulazinha, beleza? Agora é a negação do P. Ué, mas quem é o P? P é Sócrates é filósofo. Aí tu bota aqui, ó, Sócrates não é filósofo. Tá lá, Sócrates não é filósofo. Beleza? Tranquilo. Só que tem um problema aí, uma parada agora para resolver. É o quê? Presta atenção. Tudo isso aqui, essas duas premissas, premissa 1 e premissa 2, tem que combinar, isso chama validade do argumento. A premissa 1 e a premissa 2 tem que combinar com a conclusão. Se as duas aqui derem verdadeiro e a conclusão falso, então o argumento ele é inválido. Bom, o Popper cagou pra isso tudo aí, cara. Tá legal? Não interessa, você vai ver já como é que funciona. Tá? Porque isso aqui tem que ser refutado. Tem que refutar na ideia mesmo o negócio. E não simplesmente Porque veja só, pessoal, não interessa para a lógica tradicional, não interessa se Sócrates é ou não filósofo, não interessa. Eles colocam ali, interessa é a validade do argumento. E a validade do argumento está submetida à fórmula, está submetida às tabelas. É isso aí. Para a lógica tradicional é essa. O Popper não respeitou essa lógica. Não é essa a lógica. Beleza? Não é. Bom, mas eu estou mostrando para você como é que é essa lógica para construir, para mostrar como é que essa refutação vai funcionar. Pelo menos próximo disso, né? Vamos lá. Então fica assim, ó. Olha lá. P se então que, se Sócrates é filósofo, então Nietzsche é ateu. Não que Nietzsche não é ateu, neguei. Logo, não P, Sócrates não é filósofo. Professor, não tem a mínima lógica isso aí que você... você deve estar assim, ó. Porra, professor, essa porra que você escreveu em cima não tem a mínima lógica. É exatamente isso. Para a lógica não precisa ter essa lógica que você acha da língua portuguesa. Não é. São simplesmente códigozinhos, ó, matemáticos para trabalhar. E aqui é o seguinte, volta para essa regra aqui embaixo, aqui, ó. Aqui, essa seta aqui, ó. Porque não tem uma seta aqui ligando? Aqui, ó. Não tem uma seta ligando aqui? Tem ou não tem? Depois tu vai aprender isso tudo. A regra aqui é o seguinte, presta atenção. Ó, toda vez que estiver nesse formato aqui, o antecedente verdadeiro e o consequente falso, se o conectivo for o se então, vai dar falso. Beleza? Então, toda vez que tiver nessa sequência VF, a gente até brinca, vai se fuder, né? Bom, toda vez que tiver VF, vai ser falso. Mas em qualquer outra situação, por exemplo aqui, verdadeiro e na sequência, é sempre da esquerda para a direita. Verdadeiro, ou seja, do antecedente para o consequente. Verdadeiro, na primeira aqui. Então vai dar o que aqui? Verdadeiro. Joia? Na terceira aqui, ó, falso ou verdadeiro. Não interessa, é VF? Não. Então isso aqui vai dar verdadeiro. Na quarta, falso com falso. Vai dar o quê? Verdadeiro. Pô, professor, por que é assim? Porque é. Tranquilo? Depois eu explico por quê. Melhor. Por que acabou parando dessa forma? Quem inventou isso e por aí vai. Por que o Aristóteles participou nessa parada toda aí? Bom, mas vamos voltar para cá. Ainda em lógica comum. Lembre-se, na condicional, só será falso se o antecedente for verdadeiro. É isso que eu expliquei. E o consequente for o quê? Falso. Então seria admitido VF, FV e FF. Foi o que eu fiz aqui. Tranquilo? Beleza. Para que toda a premissa, para que toda a premissa 1, que é essa aqui, ó, premissa 1, seja verdadeira, vai ter que ter essa sequência, né? VV, FV, FF.
Tá acompanhando? Beleza. Não tá entendendo, mas tá acompanhando. Beleza, não tem que entender muito agora não. Depois tu entende melhor. Joia? Para que esse argumento seja válido, por exigência do modus tollens e da condicional, que é aquele sinalzinho ali, aquela setinha, na premissa 1, que obrigatoriamente vai ter que ser F, porque não vai ter como ter outra maneira de montar sem ser essa aqui, ó. O que vai ter que ser F, vou até mudar a cor aqui, ó, para você ver, aqui embaixo, ó, aqui embaixo, vou mudar a cor, vou colocar aqui de verde agora, vou colocar aqui, vou tentar achar um verde aqui, cara, tentar achar um verde aqui, pegar o verde aqui, olha aqui, ó, o primeiro ali, o P, vai ter que ser F, aqui embaixo aqui, ó, ele é esse P aqui, ó, o que vai ter que ser F, presta atenção, porque F, se então F dá o quê? V, aqui ó, F, se então, aqui, F, se então F dá o quê? V. Você está entendendo isso ou não? Beleza. A segunda, pessoal, a segunda vai ter que ser verdadeira, porque veja só, não é que é quem? Nietzsche é ateu, Nietzsche é ateu. A segunda é não que. Se aqui é falso, Nietzsche é ateu, é falso. Nietzsche não é ateu, só pode ser o quê? Verdadeiro. Porra, professor, tô entendendo, mas não tô entendendo porra nenhuma. Calma, lá na frente a gente vê melhor isso. Tranquilo? E aqui vai dar o quê? V vai dar na frente o quê? V. FF vai dar na frente o quê? Ó? FF vai dar na frente o quê? V. V vai dar na frente o quê? V. Tranquilo até aí? Beleza. Só que tem um negócio aqui. Vem pra cá. A conclusão é não P. Sócrates não... Aqui, ó. Aqui ali. Sócrates não é filósofo. Sócrates não é filósofo. Isso é o quê? Verdadeiro. Isso é verdadeiro. Tranquilo? Beleza? Sócrates não é filósofo. Isso é verdadeiro. Porque eu tô falando aqui que ele... Olha lá. Sócrates é filósofo. Sócrates é filósofo. Aqui em cima, aqui, ó. A gente colocou como falso. Ó. Sócrates é filósofo. Olha ele aqui, ó. Falso. Logo, Sócrates não é filósofo. Eu neguei. Vai ser o quê? Verdadeiro. Ficou tudo verdadeiro. Verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Aqui eu tenho uma tautologia, mas não interessa. Interessa aqui é que o argumento ele é válido. 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 Se as premissas não concordassem com a conclusão, seria inválido. Tranquilo até aí? Bom, mas vamos lá. Vamos agora começar aí a entrar para o falsificacionismo. As hipóteses. Aqui embaixo aqui. As hipóteses. Nietzsche não é ateu. E Sócrates não é filósofo. É isso que a gente tem aí em cima. É ou não é? Vamos lá, vamos grifar aqui, ó. Nietzsche. Aqui, ó. Nietzsche não é ateu. Aqui em cima, aqui, ó. É o que a gente tem, cara, de verdadeiro, ó. Nietzsche não é ateu, ó. Tá grifado aqui, ó. E Sócrates não é filósofo. Tá grifado aqui, ó. Tá grifado aqui. Tá grifado aqui. Nietzsche não é ateu. E Sócrates não é filósofo. Aí são as hipóteses, porra. Tá entendendo aí? Sim ou não? Tranquilo. Vamos para a refutação desse negócio aí agora. Vamos refutar. Ele tem que testar isso aí para ver se vai dar certo. Agora do ponto de vista não lógico, mas do ponto de vista metodológico. Porque lógico tá certo. Lógico tá certo. Agora tu vai ter que entrar na parada mesmo. Né? Vai ter que entrar na parada mesmo. Sair ir pro mundo concreto, porra. Aí, ó. Apesar de verdadeira premissa, Nietzsche não é ateu, é uma premissa verdadeira. Nietzsche não é ateu. A gente atribui isso aqui como verdadeiro. Isso aqui como verdadeiro. Isso aqui como verdadeiro. A premissa é verdadeira. A premissa é verdadeira. Ela não poderá ser refutada. Não pode. Mesmo que declaradamente, agora olha o sentido dela, ó. Ele seja o quê? Ateu, não pode ser refutado. Por que não pode ser refutada? Por que isso não foi aceito pelo PUP? Não pode ser refutada porque o modus tollens blindou essa possibilidade. Daqui não sai. Esse é o formato. Tranquilo?
Vamos para a próxima aqui, ó. Apesar de verdadeira premissa, Sócrates não é filósofo. Aqui, ó. Sócrates não é filósofo. Tô aqui, ó. Tô aqui, verdadeiro. A premissa é verdadeira. Não interessa. Ela no enunciado de modus tollens, ela é, nós atribuímos o valor de verdadeiro. Nós atribuímos o valor de verdadeiro. Agora vamos continuar. Ela não poderá agora pulper. Agora é falsificacionismo. Nós estamos na refutação. Não poderá ser refutada, ainda que isso é um fato notório. O que fato notório é esse? Que Sócrates é filósofo. Que ele é filósofo. Beleza? Logo, não poderiam ser refutadas devido às estruturas silogísticas arbitrariamente determinadas pela lógica. Beleza? Faça essa questão aí da FGV. Diz que a caneta do concurso só pode ser azul ou preta, né? Então vou trocar aqui. Enquanto isso, você vai dando like aí no vídeo. Enquanto isso aí você vai curtindo. Enquanto isso você vai compartilhando para o seu colega, seu companheiro de estudo, né? Valeu? E terminando aqui, comparece lá e compra a apostila do módulo 1, do tomo 1 de filosofia, Introdução e Fundamentos de Filosofia. Compra também as 2 rodadas de simulados que lá estão. Rodada número 1, né? Dia 18 agora, é dia 18 agora, né, desse mês. Estamos aqui no mês de agosto de 2024, estou gravando essa aula. Dia 18 agora de agosto, mais ou menos ali, vai ter o concurso do oficial da Polícia Militar do Estado de São Paulo, Academia Barro Branco. Essas 2 rodadas de simulado, já dei uma videoaula aí que serve de um aquecimento e tal, falei da Arqué, né? Muito interessante, com base lá na questão VUNESP. Pessoal, essas 2 rodadas de simulados que estão à venda lá no meu site, imperdível para essa galera aí, tranquilo? Da pessoal lá da Academia Barro Branco. E também a galera aqui do Bombeiro do Estado do Rio de Janeiro, CAI Filosofia, Academia Dom Pedro II, Academia do Corpo de Bombeiro, oficiais do Corpo Bombeiro, as 2 oficiais do Corpo Bombeiro. Bom, mas vamos lá, o filósofo da ciência, Karl Popper, defendeu a ideia de falseabilidade como um critério lógico para a avaliação das teorias científicas. Assinale a opção que descreve corretamente o aspecto do falsificacionismo popperiano. Vamos lá, resposta que você marcou aí. Letra D, né? Uma teoria é científica quando suas asserções são passíveis de refutação pela verificação empírica. Só vai ser científica se ela estiver passível de falseabilidade, de refutação. Resposta, então, letra D de dado. São esses simulados que lá estão te esperando. Rodada 1 com 10 questões, rodada 2 com 10 questões. São 6 horas de aula. Tá com pouco tempo para estudar, cara? Aqui tem 6 horas de resumo, sabe? Aquele negócio resumido, partindo da questão para ali. Na verdade, é um PDF de questões que você treina, e aí vem o PDF explicando cada questão, e depois vem a videoaula explicando tudo, cara. Rodada 1 e rodada 2 de simulados, você é o nosso convidado. Tem lá também a apostila do módulo 1. Se você participou lá, né, da aula 1 até a aula 20, você ainda ganha um certificado de conclusão, tá? Indo lá, tem um certificado de 8 horas, porque é o tempo que eu contabilizei lá naquelas horas lá de introdução e fundamentos de filosofia, que foi o tomo ou módulo 1. Joia? E aí tem lá 100 questões também de filosofia para treinar aí, né, as questões. Tem 300 questões também de filosofia. Conhece alguém que quer caminhar do zero, pegar do zero a matemática? Eu gravei esse mini curso aí também. Se você quer estudar as grandes questões da filosofia, tem lá 4 cursos lançados. Felicidade, bem e o mal, intuição, amor e paixão. São questões que acompanham a filosofia ao longo aí dos anos, né? Bom, fechamos aqui, então foi a aula 58, né? Falsificacionismo ou falseabilidade de Popper. Espero ter colaborado com você.
vai lá até a plataforma, matricula nos simulados, e é isso aí. Sucesso aí em tudo, boas provas, um abraço a todos e fique com Deus. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.